Um dos conceitos mais importantes da teoria da relatividade é o conceito de evento. Algo acontece num determinado instante de tempo, num ponto do espaço de coordenadas x, y e z. Vamos analisar agora o que acontece com dois eventos. Ora, nós vamos considerar um exemplo bem simples. Dois eventos que acontecem no mesmo ponto do espaço, nesse referencial aqui. Esse que se move. Esse que se move. Estes eventos acontecem, dois eventos. Eles acontecem de tal maneira que x'1 é igual, já que estamos falando de dois eventos, x'2, y'1 igual a y'2 e, finalmente, z'1 igual a z'2. Ou seja, dois eventos, acender uma lâmpada e apagar uma lâmpada, acender uma luz e apagar a luz, dois eventos, mas no mesmo ponto do espaço, nesse referencial aqui. Nesse referencial aqui. Mas, apesar de acontecerem no mesmo ponto, né, então, eles acontecem a intervalos de tempo distintos, de forma que nós vamos chamar de delta t índice 0 o intervalo de tempo. Ou seja, talvez seja melhor colocar delta t minúsculo aqui. Então, colocar delta t 0, que é, por definição, igual a t'2 menos t'1. Isso é o intervalo de tempo de ocorrência entre dois eventos. Demorou, digamos, 1 minuto, 10 segundos, entre o instante que eu acendi uma luz e apaguei uma luz, acendi uma lâmpada, apaguei uma lâmpada, por exemplo. Mas no mesmo ponto. Eu estou falando de algo que aconteceu no mesmo ponto, mas decorrido um intervalo de tempo. Então, estamos falando de dois eventos que ocorrem no mesmo ponto do espaço, nesse referencial, que se move em relação àquele, né? E esse intervalo de tempo é delta t0. Né? Ora, a questão é, qual é o intervalo de tempo medido nesse referencial aqui? Nesse referencial. Ora, para diferenças de tempos, né, vamos agora chamar de T2, o tempo naquele referencial lá, menos T1, e para T2 menos T1 vale a mesma regra. Né? É igual a gama vezes T'2 menos T'1 mais V sobre C ao quadrado vezes x'2 menos x'1. Lembre-se que esse gama aqui é multiplicando tudo. Ora, o que eu fiz aqui? Apliquei a regra
para T2, apliquei a regra, ou seja, transformações de Lorentz para T1, e a consequência é que esse intervalo de tempo, que vamos agora chamar de ΔT, esse intervalo de tempo, né, ele é igual a gama vezes T'2 menos T'1 mais V sobre C ao quadrado, vezes X'2 menos X'1. No entanto, esses dois eventos ocorreram nesse referencial aqui no mesmo ponto. Portanto, X'2 é igual a X'1. Isso aqui, então, é zero. É zero. Concluímos, portanto, que o intervalo de tempo naquele outro referencial é igual a gama. Mas quem é gama? É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado vezes ΔT, zero. Aqui temos uma primeira conclusão absolutamente surpreendente, né, da teoria da relatividade. Esse efeito se chama dilatação do tempo. Né? Dilatação do tempo. Por quê? O tempo fica dilatado. É maior. Ou seja, o ΔT é certamente maior. Só é igual se V igual a zero, mas aí perde a graça, porque V igual a zero é o mesmo. Não. Então, ΔT é maior do que ΔT0. O tempo fica dilatado. Esse é um efeito absolutamente surpreendente. Se algo acontece num referencial em 10 segundos, se o intervalo de tempo naquele referencial é igual a 10 segundos, no outro referencial pode durar 100 segundos. Né? 100 segundos, sim, é isso mesmo. E existem muitas experiências, né, para ilustrar esse efeito, né? E logo se percebeu que Einstein estava coberto de razão. Né? O mais simples deles, e seria objeto de análise numa aula de exercícios, é o seguinte. Nesse referencial aqui, eu tenho uma partícula instável, um meson π, um meson μ, né? O melhor é o meson μ. Neste referencial, eu considero esta partícula como estando em repouso, pode ser o referencial do próprio meson μ. E, como essa partícula é instável, ela decai depois de um certo tempo. Ela dura um intervalo de tempo, ΔT0. Depois desse intervalo de tempo, ela desaparece. Então, veja bem, o μ, uma partícula, aparece e desaparece depois de um certo intervalo de tempo. Isso é um pouco mais complicado do que eu estou explicando, porque, na verdade, o melhor é você observar um feixe, porque num feixe um certo número de partículas decai. Mas eu estou ilustrando através de um exemplo bem simples, e estou exagerando na simplicidade. Né? Então, se ela dura, nesse referencial aqui, um certo tempo, num outro que vê o meson μ viajando com uma certa velocidade, ele vai perceber um tempo de duração muito maior. Dura mais no outro referencial.
Isso é um efeito muito interessante. Realmente, Einstein revolucionou a nossa forma de pensar em relação, por exemplo, ao tempo. Intervalo de tempo num referencial é diferente do intervalo de tempo num outro referencial, né? E temos aí, então, um amplo campo de análise, de exploração de fenômenos, né? Como aquele dos irmãos gêmeos, um viaja e o outro fica na Terra. Como é que fica a questão da idade de um e do outro depois de uma viagem pelo espaço sideral? Enfim, existem muitas questões belíssimas, né, envolvendo esse efeito. Qual é o nome do efeito? Dilatação do tempo. Algo acontece num determinado ponto do espaço, num intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo depende do referencial. Depende do referencial. No referencial que acontece esse evento no mesmo ponto, esse intervalo de tempo é delta t zero, mas num outro referencial, esse tempo é maior, é dilatado. Essa é uma das consequências fantásticas, belíssimas, né, da teoria da relatividade. Por isso que Einstein ficou tão famoso, merecidamente, porque revolucionou a nossa forma de pensar. Agora, é claro que essas coisas, né, a gente só pode observar mesmo se V sobre C for próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Maior ou mais realçado será esse efeito. No dia a dia, você não vai observar essa diferença. Por quê? Porque no dia a dia, V sobre C é muito pequeno. É muito pequeno. Então, só a partir de 1905 nos demos conta de que fenômenos que ocorrem de tal forma que os referenciais estejam com velocidades muito próximas da velocidade da luz, levam a coisas absolutamente surpreendentes. E uma delas é exatamente isso: dilatação do tempo. Intervalo de tempo é maior num referencial do que num outro referencial. Aqui é claro que estamos falando sempre de um evento que aconteceu no mesmo ponto do... Nós estamos falando de dois eventos que aconteceram no mesmo ponto do espaço num determinado referencial. E esse é o fenômeno, essa é uma das consequências da teoria da relatividade especial de Einstein.